Shalom Adonai, povo de Deus, que Deus te abençoe nesta sexta-feira, dia 24 de dezembro, bem? Uma pequena reflexão para as vossas vidas e para a vossa meditação. No livro de Ezequiel 22:30 diz assim: E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu a não destruísse, porém não encontrei ninguém. Gostaria de usar como tema o poder da intercessão. Deus está em busca, amados irmãos, como ouvimos, de alguém que esteja onde? Na brecha, na posição. Então, intercessor é aquele que está onde? Na posição, na brecha, orando. Eu gostaria de fazer uma definição mais ampla do que seja intercessão. Intercessão é pedir pelos outros, é pleitear uma causa como se fosse sua. O sucesso do seu irmão é o teu sucesso também. No final, amados irmãos, você vai perceber que você também pode ser o intercessor. Amém? Interceder é fazer uma ponte de ligação, outra definição. Ponte de ligação entre Deus e aquele ou aquela pessoa que você está intercedendo. Intercessor é a pessoa que se coloca na brecha por você diante do Rei, diante de Deus. Interceder é levar alguém diante do Mestre. É um ato de amor e fé. No livro de Lucas, Evangelho de Lucas 5:18-20, relata uma história de 4 amigos que intercederam por seu colega que estava acamado. E o Senhor viu a fé dos seus amigos. Diz a palavra que o Senhor viu a fé dos amigos. Deus vê a nossa fé. Para interceder, temos que ter fé. Amém, irmãos? Eles desceram aquele homem acamado, abriram o telhado e desceram aquele homem, a cama daquele homem diante do rei. E o Senhor fez um milagre, curou e ainda mandou: pega a tua cama e vai embora. O Senhor surpreendeu, amados irmãos. Valeu a pena, hein? O milagre aconteceu. Você intercede e o Senhor faz um milagre. Temos também, amados, o caso do centurião que intercedeu por seu servo diante do rei Jesus. Está em Lucas 7, de 1-10. Ele disse assim: Senhor, basta uma palavra tua e o meu servo será curado. Não precisa ir até a minha casa, Senhor, mestre. Se o Senhor der uma ordem, vai acontecer um milagre. Pois eu sou homem de autoridade. E diga aos meus soldados: vão e eles vão, voltem e eles voltam. Basta uma palavra tua e meu servo será curado. E o Senhor ficou surpreendido, falou: grande é a fé, nunca vi tanta fé. Amados, tem que ter fé. O intercessor tem que ter fé e crer que o Senhor tem autoridade para realizar qualquer coisa, amém? Outro caso, Eliseu intercedeu, temos que Eliseu intercedeu a Deus para que o seu servo visse o exército de anjos. Às vezes, irmãos, temos que interceder por alguém, para que Deus venha abrir os olhos espirituais, venha abrir o entendimento, para que a pessoa creia em Deus e no seu poder. Está em 2 Reis 6:17, essa história. Amados, o papel do intercessor. Qual é o papel? É de apresentar a alguém ou alguma causa ao Senhor, para que o mesmo, venha aceitar o plano de Deus. Sabe qual é o maior intercessor, amados irmãos, que nós temos, que não falha, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis? É o Espírito Santo. Temos que aprender com o Espírito Santo. Ele intercede por nós. Em Romanos 8:26-27 diz isso. Amém? O intercessor, amados irmãos, precisa colocar sua própria vida espiritual em primeiro lugar. Pois o intercessor precisa do discernimento espiritual a fim de interceder ou entender o mover e o agir
do Espírito Santo. Já que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, temos que estar alinhados com o Espírito Santo, buscando o Espírito Santo para que ele venha dar o direcionamento. O Senhor dará a estratégia de como e quando intercedermos. Eu pergunto agora, irmão, você tem sido um intercessor? Você tem intercedido pelos seus filhos, pela sua família, pelos seus amigos? Você tem levado diante do rei alguém? Você tem colocado diante do rei alguma causa? Você tem se importado com as pessoas? Você tira um tempo para interceder por elas? Agora não se esqueça, o intercessor não pode descuidar de sua vida espiritual. Lembra que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis? Você sabe o que é gemidos inexprimíveis, segundo Romanos? Gemidos inexprimíveis são as palavras que não podem se explicar e nem mesmo se expressar de forma humana. Então, gemidos inexprimíveis, irmãos, são gemidos inexplicáveis. São palavras que não podem explicar e não se pode entender humanamente falando. Então, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A Bíblia relata inúmeros casos do poder da intercessão. Temos o caso da mulher Cirofenícia, a filha que estava terrivelmente endemoniada, lá em Marcos 7:24. O que ela fez? Ela foi atrás da fonte. Ela foi atrás de quem? Ela buscou socorro no Rei Jesus, intercedeu pela sua filha que estava terrivelmente endemoniada. E o Senhor disse, não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E ela se humilhou, intercedendo, disse, até os cachorrinhos, Senhor, come das migalhas que caem na mesa dos seus senhores. Irmãos, o intercessor, ele se humilha, amém? Ele se humilha diante do Senhor. E o Senhor dá a vitória. E ele falou, nunca vi tanta fé em Israel. Mulher, vai, seja feito conforme tu queres. Deus deu a ordem favorável a ela. O próprio Jesus intercedeu por nós, amados. Jesus intercedeu por nós. Quando nos tornamos intercessores, ficamos mais parecidos com Jesus e com o Espírito Santo. Romanos 8:26. Irmãos, Tiago diz em Tiago 5:16 diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Ou seja, orando, temos que orar uns pelos outros, temos que interceder uns pelos outros. A palavra justificado significa justo mais ficado. Nós somos justificados pelo Senhor Jesus. Amém? A palavra de Deus diz, amados, também, que o intercessor, o entendimento que nós temos da palavra, que o intercessor tem que estar de pé no sentido espiritual. Amém? De pé espiritualmente falando. O que o Senhor falou para Abraão? Moisés, fique de pé, se tu uma bênção. Põe-te de pé e falarei contigo. O verdadeiro intercessor não para de interceder. Ele não desiste de interceder. Ele é insistente, ele vai além. Lembra Abraão? Abraão intercedeu por 6 vezes na presença de Deus para poupar o justo daquele lugar, Sodoma. O intercessor é insistente na presença do Senhor. Em Gênesis 18:32 fala sobre isso. Através da intercessão, Deus muda decretos e sentenças. Deus mudou decretos e sentenças. Lembra? Com relação ao rei Ezequias. E muitas vezes, amado, entre nossos familiares, tem pessoas que foram salvas pela sua intercessão. Até aquele que você fala, abre aspas, esse aí não é flor que se cheire, não é verdade? Mesmo assim, temos que interceder por eles. Um dia, alguém intercedeu por você e estávamos classificados como um tal, né? Éramos flor que ninguém podia cheirar. Nós somos frutos da intercessão de alguém. Ninguém é salvo por merecimento, mas sim
pela misericórdia de Deus. Jesus intercedeu na cruz e disse assim, por nós, e disse, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ele intercedeu por Pedro também. Lembra que ele, Lucas 22:32, ele falou, Pedro, eu roguei ao Pai por ti. O inimigo queria se andar na tua vida, eu roguei ao Pai por ti, ou seja, intercedi por você. Ele intercedeu pelos discípulos, está em João 17:6, né, que intercedeu por essa geração e aqueles que viriam se converter. Eu rogo não somente por esses, mas por aqueles que um dia virão virão e crerão em mim. Meus irmãos, está lá na Bíblia. Que o Senhor não deixou, ele orou oração sacerdotal, nenhum que o Senhor me deu vai se perder. Moisés também intercedeu pelo povo, Êxodo 32:30. Samuel intercedeu pela nação de Israel, em Samuel 12:19 fala isso. Quando Abraão intercedeu por seu sobrinho Ló, como falei antes, em Gênesis 22, e pelos justos que habitavam em Sodoma. Por 6 vezes ele insistiu. Então, o intercessor ele é insistente. Irmãos, podemos entender então que intercessão é um ministério de confronto e encontro. Como assim? É confronto, pois é uma guerra, uma luta contra o inimigo de nossas almas. Fomos chamados para guerrear, espiritualmente falando, junto com o Rei dos Reis. Além de ser um confronto, é um encontro. Por quê? Pois quando intercedemos, temos um encontro com o Rei. Ou seja, quando você está intercedendo, você vai ao encontro do Rei, entra na sala do Rei, espiritualmente falando, intercede e clama por aquela pessoa, pela misericórdia de Deus. E diante do Rei você vai clamar e dizer, ó Rei, estou aqui intercedendo por esta pessoa, por esta causa. E quando o Rei se levanta, amados, ele levanta seu cetro, é porque ele atendeu o seu pedido. É aquele momento quando você sente o mover de Deus através do Espírito Santo. É o momento, creio eu, quando você sente o mover de Deus ali naquela intercessão, quando você sente o agir de Deus, o Espírito Santo, se movendo com gemidos inexprimíveis, é como se o Rei se levantasse com o cetro atendendo o seu clamor intercessório. Não esqueça, o inimigo é ladrão. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Ainda bem que tem essa segunda parte na oração principal. Tem a secundária e a principal. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. João 10:10. Outro caso de intercessor é o caso de Daniel. Daniel intercedeu para que o inimigo fosse removido, para que ele tirasse a mão do caminho da bênção. O inimigo coloca aquela pata dele no caminho da bênção, e você tem que clamar, até jejuar, para que Deus mande o anjo para tirar o inimigo do caminho. Ele orou por 21 dias, fez oração intercessória, jejuou por Israel. Enquanto os anjos do Deus lutavam contra os demônios, Daniel entendera o poder da intercessão, pois ele discerniu e compreendeu o mundo espiritual e a importância de interceder. Está em Daniel 10, 1-8. Jesus já venceu o inimigo, irmãos, no Calvário. Jesus disse, eis que vos dou poder e autoridade sobre serpentes e escorpiões. Lucas 10:19. O adversário já foi vencido e só o que precisamos fazer é aprender a vencê-lo através da oração intercessória, alinhada com a palavra de Deus. Temos que orar o que está na Bíblia. Não fazer oração louca fora da palavra. Deus vai atender a oração que estiver alinhada com a palavra. Vamos lançar a nossa fé na palavra de Deus e declarar aquilo que a palavra diz. Jesus usou a palavra para colocar o inimigo no seu devido lugar. Mateus 4:4. Jesus disse ao diabo, também está escrito, só o Senhor adorarás e só a eles prestai culto, e o diabo o deixou e veio os anjos e o serviram. Você quer que o diabo te deixe? Ore a palavra, amém? Insista. 4 tipos de oração, estamos terminando.
Existe a oração de adoração, de louvor, a oração de petição, a oração de consagração e a oração de intercessão. Amados irmãos, não se esqueça, o verdadeiro intercessor não desiste de orar, ele sempre está orando. Amém? Através da intercessão, Deus vai mudar decretos, como eu falei, e sentenças que já foram, muitas vezes, proferidas por alguém, e Deus muda. Deus mudou, porque havia uma sentença contra o profeta, contra o rei Ezequias, digo. E o profeta Isaías nem tinha saído do pátio. Diz a palavra que o rei Ezequias olhou para a parede, se voltou para a parede, clamou e chorou. Diz que ele chorou abundantemente. O que é que o Senhor fez? Falou: Isaías, volte e diga para meu servo que eu vou acrescentar 15 anos à sua vida. Então, amados irmãos, seja um intercessor. Vamos ser intercessores. Vamos começar a interceder. Amém? Pelos nossos familiares, pela igreja, pelos irmãos, para que Deus anime. Vamos. Eu sei que não é fácil, mas lembre-se, quem te capacita é o Espírito Santo de Deus, pois Ele é o maior intercessor e Ele está em você e está em mim. Deus te abençoe. Shalom Adonai. Fique com Deus, irmãos.